Quero convidá-lo agora para a leitura de um texto da Palavra de Deus que usaremos como base para a nossa reflexão do programa de hoje. São Lucas capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9. A Palavra de Deus nos diz desta maneira: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Caros amigos e irmãos em Cristo Jesus, amigo telespectador, esse texto da Palavra de Deus, possivelmente você talvez até já me ouviu falar, baseado nesse texto das Escrituras, mas nesta manhã nós queremos refletir um pouco baseado nesse texto sobre a figueira que não queria dar frutos. Essa figueira, quando o Senhor fala aqui de uma figueira que não queria dar fruto por cerca de 3 anos, Ele está falando da nação de Israel, primeiramente, que sob os ensinos de Cristo, por cerca de 3 anos e meio, aproximadamente, não quis receber a pessoa de Cristo como o Messias, como o enviado de Deus. Não obstante a nação de Israel viver durante mais de 3 anos sob os ensinos de Cristo, sob as doutrinas de Cristo, sob as orientações de Cristo, porque todo Israel tomou conhecimento de que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, mas não o receberam, não o aceitaram, não quiseram compreender que aquele era o enviado de Deus. Então o Senhor, na parábola, contando esta parábola, ele diz: um certo homem. Este certo homem, ele estava falando dele mesmo, estava falando de Deus, que por cerca de 3 anos procurava frutos em Israel, procurava fruto na nação para a qual ele tinha vindo pregar o evangelho das boas novas de Cristo. Ele chama Israel de a figueira. Ele chama Israel de a figueira porque a figueira é uma das figuras do povo judeu, da nação de Israel. Ele diz que esta figueira estava plantada na vinha e já por 3 anos ele procurava frutos nela e não encontrava frutos nela. E aí nós vemos no versículo 7 o vinhateiro, que é um símbolo do Espírito Santo, que é um símbolo da terceira pessoa da Trindade, diz o seguinte: não corte ela agora, deixe ela mais um pouco, e eu vou fazer o seguinte, eu vou escavar, eu vou adubá-la, eu vou colocar uma terra diferente no seu tronco, e quem sabe ela vai começar a produzir frutos. Mas aí, em relação à nação de Israel, o resultado é que a palavra de Deus diz: e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, a nação de Israel negou a Jesus, abandonou a Jesus, não quis saber de Jesus. E, como nós vamos observar, ela foi arrancada. Foi arrancada porque não recebeu Jesus e por muitos anos, até o ano de 1948, esteve sofrendo
em diversos lugares da terra, porque foi arrancada, porque não quis saber do Messias. Mas em segundo lugar, esse texto também fala para todas as pessoas que de alguma forma têm conhecimento de Deus, já conheceram a Deus, sabem quem é Deus, sabem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E nesta primeira mensagem do nosso programa, deste ano de 2015, eu gostaria de lhe dizer que na obra de Deus, no reino de Deus, não há espaço para a inatividade ou para a infrutuosidade. Assim como o Senhor não queria Israel infrutuosa, infrutífera, o Senhor também não quer a sua igreja sem dar fruto. O Senhor não quer ninguém plantado na sua obra, na sua casa, sem que esteja dando fruto. Na obra de Deus há espaço para todos trabalharem, para todos fazerem alguma coisa para Deus. Mas, infelizmente, em todos os lugares da terra, em todos os tempos, existiram aqueles que, mesmo sabendo que não há espaço para quem não quer trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, ainda há aqueles que teimam em ficar quietos, sem fazer nada, sem produzir frutos, sem produzir nada para a glorificação do nome de Jesus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, estai em mim e eu estarei em vós. Como a vara de si mesma não pode produzir fruto, se não estiver na videira ou na figueira, assim vós, se não estiverdes em mim. Se nós estivermos ligados a Cristo, certamente vamos produzir frutos. Se você que me ouve, você que me assiste nesta manhã, não está produzindo frutos para Deus, é porque você está desligado de Deus. O Senhor não quer que você esteja desligado de Deus, o Senhor quer que você esteja ligado a Ele para produzir frutos para a glória do seu santo e eterno nome. Então, na obra de Deus não há espaço para a inatividade, para a infrutuosidade. Todos nós precisamos produzir frutos, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os senhores, as senhoras, os idosos, todos podemos produzir frutos e devemos produzir frutos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, nós observamos nesse texto a paciência divina. Por 3 anos, o Senhor diz, eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho fruto nela. Mas aí vem a voz divina e diz, não faça isso, não mande arrancar agora, não mande cortar agora. Deixa eu cuidar dela por mais um pouco de tempo, por mais um ano. A expressão é, deixa por este ano, até que eu a escabe, que eu a esterque. Deus não tem prazer em jogar ninguém fora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na perdição do homem. Por isso nós observamos o Senhor dizendo aqui nesta palavra, deixa que eu faça alguma coisa, deixa que eu prescrute a sua vida, o seu coração, eu arranque da sua vida aquilo que está impedindo a frutificação, deixa que eu arranque da vida dos teus servos ou dos meus servos aquilo que não tem agradado a Deus, aquilo que está levando o meu servo a pecar, a viver uma vida que me desagrada. Deixa por mais um tempo, eu vou falar, eu vou bater, eu vou cavar, eu vou tentar modificar a situação. Assim Deus tem feito com a vida de muitas pessoas. As pessoas teimam em viver no pecado, teimam em viver uma vida de inatividade, teimam em viver uma vida sem frutificação para Deus. Às vezes estão na igreja, mas apenas o corpo. O espírito não está na igreja, não está no reino de Deus, o coração não está colocado no reino de Deus. Enquanto o homem estava na ignorância, enquanto o homem vive na ignorância, amigo, a palavra de Deus nos diz que Deus não tem levado em conta os tempos da ignorância do homem,
mas anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Mas isto é quando o homem estava na ignorância, quando o homem vive na ignorância. E nós observamos por esse texto sagrado que Deus tem dado muitas oportunidades, amplas oportunidades às pessoas para que se arrependam dos seus pecados, para que se arrependam das suas vidas infrutíferas e se voltem para Deus. É necessário que nós deixemos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas para que nós possamos produzir frutos. E nós só poderemos produzir frutos se estivermos ligados na videira. Existem algumas coisas que todo cristão precisa fazer diariamente, constantemente, continuamente, como, por exemplo, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar, consagrar a sua vida através do jejum, cantar louvores a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, congregar regularmente na casa de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira anomalia, onde muitos que se dizem crentes, cristãos, estão vivendo como pessoas desigrejadas, não têm igrejas, porque acham que as igrejas são muito falhas, acham que às vezes os líderes são muito falhos, e realmente nós temos líderes por aí afora que não merecem esse nome, mas não é por isso que nós vamos viver sem igreja. Vamos viver uma vida desigrejada, vamos viver uma vida sem frutificar para Deus. Não é por isso que nós vamos abandonar a casa de Deus. Nós precisamos continuar servindo a Deus, produzindo frutos, para que também não sejamos cortados, para que não sejamos removidos. A palavra de Deus nos diz: porquanto tem Deus determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Atos capítulo 17, versículo 31. Isto significa que o corte divino há de chegar com certeza. Deus espera, Deus tem paciência. A paciência de Deus é muito ampla com aqueles que teimam em viver vidas infrutíferas, mas vai chegar um dia que a paciência divina vai dar lugar à justiça divina, vai dar lugar à ação divina no sentido de julgar aqueles por quem o Senhor esperou tanto e não fizeram caso da espera de Deus, do amor de Deus, da paciência de Deus. Eu quero deixar claro para você, amigo, baseado nesse texto das Escrituras, que o corte divino vai chegar, como diz o texto: se não der fruto, ou melhor, se der fruto, ficará, e se não der fruto, depois então mandarás cortar. Foi o pedido que foi feito, e este pedido ainda hoje está valendo. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, quer trabalhar na sua vida, está te dando oportunidade, está te chamando por meio desta mensagem. Quem sabe por meio do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da avó, por meio do teu filho que te chama, que te exorta, que fala de Deus para você, por meio de uma mensagem divina através de qualquer pessoa, às vezes até por meio de uma pessoa que nem conhece, nem serve a Deus. Mas é o Senhor te chamando, é o Senhor te dando a oportunidade para que você possa entrar neste ano de 2015 sendo frutífero para Deus. Para que durante todo este ano de 2015 você possa começar a produzir frutos para a glória de Deus, frutos de justiça, frutos de retidão, frutos que possam glorificar o nome do Senhor. Afinal de contas, nós, os seres humanos, temos como principal finalidade neste mundo glorificar a Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus, somos feituras de Deus, e Deus quer que eu e você produzamos frutos para a sua glória, e nós podemos produzir frutos de diversas maneiras.
É só estar ligado à videira verdadeira que é Jesus e nós vamos produzir frutos para a sua glória e para o seu louvor. Não seja como aquela figueira que não queria dar fruto, como aquela figueira que não queria produzir frutos, mas produza frutos para a glória do Senhor. Produza frutos contribuindo com sua vida financeira, entregando os seus dízimos na sua igreja, não é noutra igreja, é na sua igreja. Não é mandando para manter programa de rádio, de televisão para outros lugares do país, não, é para a sua igreja. Produza frutos falando de Jesus para o seu colega de trabalho. Produza frutos falando de Jesus para os seus colegas de aula, de faculdade, de escola, para os seus professores, para o seu vizinho. Produza frutos servindo a Deus. Quando nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, a nossa vida é frutífera e o Senhor sempre se agradará de nós. Que Deus o abençoe e deixamos aqui este apelo a você, que no ano de 2015, eu e você, possamos produzir mais frutos para a glória de Deus. Eu quero orar com você e por você. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, meu Pai, orar no nome de Jesus por todas as pessoas, por estas pessoas, Pai, por estas crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, que estão, Senhor, assistindo este programa, que acabam de ouvir ou de assistir a ministração da Tua Palavra. Eu oro por eles, Pai, para que o Senhor os levante, Pai, para que o Senhor os encoraje, para que o Senhor os fortaleça pelo Seu grande poder. Aquela pessoa, Pai, que está neste momento se comprometendo diante do Senhor, entregando a sua vida para o Senhor, se comprometendo, Pai, em frutificar para a glória de Deus durante este ano. Que o Senhor confirme este seu desejo, Pai, que o Senhor confirme esta sua vontade, que não fique apenas na vontade teórica, mas parta para a prática de vida, e que estas pessoas sejam animadas e reanimadas para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Dê saúde àqueles que estão enfermos, Pai, e agora buscam uma bênção de saúde física, Pai. Dê, Senhor, uma bênção do emprego àquele que está desempregado. Opere de maneira gloriosa, Pai, na vida desta família que está precisando, Pai, melhorar os relacionamentos. Que o poder de Deus, que a graça de Deus seja, Pai, sobre estas vidas. E o Senhor seja louvado, Pai, o Senhor seja exaltado e glorificado. Pai santo e justo, nós oramos e ministramos, Pai, sobre todas estas vidas, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Este é o seu programa Assembleia de Deus com você, um programa oferecido a você pela Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, que tem o seu templo sede na Rua Palmeiral 269, bairro Cidade Nova, bem ao lado da antiga rodoviária, que agora é Secretaria da Juventude. O nosso muito obrigado a você que esteve durante esta quase uma hora. Muito obrigado à sua audiência, muito obrigado pela sua oração, pela sua companhia. E durante este ano de 2015, querendo Deus, vamos estar juntos todas as sextas-feiras a partir das 10h45 da manhã. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Você que está em férias, e esta é uma época muito especial, uma época de férias para a criançada, para os jovens, para os adolescentes, ocasião em que muitos papais também tiram férias. Deus te abençoe de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa nestas tuas férias, que Deus te ajude a pensar um pouco mais nele. Eu quero te desejar um fim de semana muito abençoado e abençoador. Nós só não podemos tirar férias
é de Deus, da nossa comunhão com Ele. Aí não há férias, né? Não há como descansar da presença de Deus. Nós só descansamos na presença de Deus. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, de maneira poderosa. E querendo o Senhor, nós estaremos de volta na próxima sexta-feira com mais um programa Assembleia de Deus com você. Até lá, na paz do Senhor Jesus.